Minha sogra era obcecada por mim e começou a competir comigo. O primeiro sinal não foi um grito, mas o cheiro de lavanda excessiva que impregnava as camisas do Tiago sempre que ele voltava da casa dela. Dona Odete não se limitava a lavar as roupas dele quando eu viajava a trabalho. Ela as passava com um zelo doentio, borrifando o perfume que ela usava desde que ele era bebê, como se quisesse marcar o território, lembrando-me de que ela conhecia o cheiro da pele dele muito antes de eu aparecer. Quando moramos juntos, a chave reserva que entregamos apenas para emergências tornou-se o passaporte para uma invasão silenciosa. Eu chegava do trabalho e encontrava a geladeira reorganizada, meus temperos trocados de lugar e, invariavelmente, um prato de arroz doce, o favorito dele, sobre a mesa, com um bilhete. Para o meu menino não esquecer do gosto de casa. Amor, ela só está tentando ajudar. Você sabe como ela é sozinha desde que o meu pai morreu. O Tiago dizia, sempre com aquele tom condescendente de quem tenta apagar um incêndio com um copo de água. Tiago, ela entrou no nosso quarto e guardou as minhas lingeries. Isso não é ajuda, é invasão de privacidade. Eu rebatia, sentindo o nó na garganta apertar. Você está sendo sensível demais. É o jeito dela. É o jeito Odete de amar. Mas o jeito Odete de amar era uma competição olímpica de passivo-agressividade. Nos almoços de domingo, ela me servia as menores porções, comentando sobre como eu parecia abatida ou um pouco acima do peso para aquele vestido. Ela falava de ex-namoradas do Tiago como se fossem santas canonizadas, suspirando sobre como a Renatinha era prendada e como era uma pena que as coisas não tivessem dado certo. Se o Tiago me elogiava, ela imediatamente lembrava de uma doença imaginária, uma palpitação no peito ou uma tontura súbita que exigia que ele a levasse para o sofá e massageasse seus pés, enquanto eu ficava ali, com o elogio morrendo nos lábios e os olhos fixos na parede. A tensão escalou para o insuportável quando anunciamos que íamos comprar um apartamento em outra cidade, a 2 horas de distância. Naquela noite, Odete não fingiu um desmaio. Ela nos deu um silêncio sepulcral que durou semanas, intercalado por ligações de madrugada para o Tiago, chorando e dizendo que tinha sonhado que ele morria em um acidente naquela estrada. Ela começou a sabotar as nossas visitas a corretores, escondendo documentos dele ou inventando consultas médicas urgentes bem no horário dos nossos compromissos. O Tiago, preso em um labirinto de culpa cristã e dependência emocional, começava a vacilar, sugerindo que talvez devêssemos comprar algo no mesmo bairro que ela. O momento de virada, porém, aconteceu no aniversário de 60 anos dela. Odete organizou uma festa para toda a família e amigos da igreja. Eu decidi ser a nora perfeita. Comprei um colar de pérolas legítimas e passei a tarde ajudando no buffet. Mas a toxicidade dela já tinha transbordado. Durante o brinde, quando o Tiago se levantou para homenageá-la, ela o interrompeu, puxou o microfone e, com um sorriso angelical que não chegava aos olhos de cobra, disparou. Eu quero agradecer a todos, mas especialmente ao meu filho, que finalmente entendeu que o lugar dele é cuidando da mãe. Ele me contou ontem que eles desistiram daquela mudança louca. Ele sabe que a esposa dele é jovem e pode se adaptar. Mas uma mãe é única. O salão ficou em silêncio. Eu olhei para o Tiago, esperando a negação, a proteção, o limite. Mas ele abaixou a cabeça, o rosto vermelho de vergonha, sem coragem de desmentir a mãe na frente de todos. Foi quando eu percebi que a competição não era entre mim e ela. Era entre a minha sanidade e a covardia dele. Levantei-me da mesa, caminhei até o centro do salão e peguei o microfone da mão trêmula dela. Dona Odete, a senhora deve ter se enganado com o vinho, eu disse, a voz límpida, cortando o ar como uma navalha. Nós não desistimos da mudança. Nós assinamos o contrato hoje de manhã. E o Tiago não contou isso para a senhora porque ele tinha medo de que a senhora tivesse mais um dos seus ataques convenientes. Feliz aniversário, mas o cordão umbilical foi cortado há 30 anos. Pena que a senhora prefira usá-lo como uma coleira. O choque foi tão grande que a máscara de Odete caiu por completo. Ela gritou que eu era uma estrangeira, uma ladra de filhos, e avançou para tentar arrancar o colar que eu tinha lhe dado, em um acesso de fúria pública que deixou os convidados horrorizados. O Tiago finalmente acordou do transe ao ver a mãe possuída pelo ódio, transformada em uma estranha diante de todos. Ele se colocou na minha frente e, pela primeira vez, não minimizou. Ele a olhou com uma tristeza profunda e disse: Mãe, chega. Você acabou de perder o que tanto queria segurar. Saímos daquela festa com o som das pérolas arrebentadas caindo no chão, um barulho seco que selou o fim da nossa submissão. A parte 1 da nossa vida sob a sombra dela terminava ali, no asfalto molhado do estacionamento, com a certeza de que a liberdade tinha um preço alto,
mas o custo de ficar seria a minha alma. Reddit 1. Para quem perguntou, a Odete mandou mais de 50 áudios no WhatsApp naquela noite, alternando entre xingamentos e ameaças de suicídio. Bloqueamos. Edit 2. O Thiago está em terapia. Ele descobriu que o que ele chamava de zelo era abuso emocional narcisista. O caminho é longo. Edit 3. Mudamos de cidade. Ela não tem um novo endereço. E a chave reserva agora mora no fundo de uma gaveta trancada. O cerco das sombras digitais e a inquisição no grupo da família A, calmaria após a tempestade do aniversário, durou exatamente 48 horas. Foi o tempo que Dona Odete precisou para lamber as feridas da humilhação pública e transmutar a sua vergonha numa narrativa de vitimização absoluta. Enquanto eu e o Thiago encaixotávamos a nossa vida, mergulhados num silêncio tenso de quem está a remover estilhaços de um desastre, o meu celular começou a vibrar com a fúria de um enxame de vespas. O grupo de WhatsApp da família Oliveira Unida, aquele reduto de fotos de bom dia e receitas de bolo, transformou-se num tribunal inquisitório. Odete não poupou recursos. Ela publicou uma fotografia sua na cama de um hospital, com um acesso no braço e o rosto pálido, acompanhada por um texto bíblico sobre a ingratidão dos filhos e a maldade das serpentes que entram nos lares para separar o que Deus uniu. A legenda era um golpe de mestre na manipulação. A dor física não é nada comparada à dor de ser expulsa da própria vida pelo filho que carreguei 9 meses. Orai por mim, pois a minha nora conseguiu o que queria, deixar-me sozinha no meu leito de dor. Thiago, olha para isto, eu disse entregando-lhe o aparelho. Ela não está no hospital por causa do coração. Ela está lá porque sabe que o único jeito de te puxar de volta é através da culpa. O Thiago olhou para a fotografia com os olhos marejados. O condicionamento de uma vida inteira de submissão não desaparece com um confronto. Ele começou a discar o número dela, mas eu segurei a sua mão. Se ligares agora, ela ganha. Ela vai dizer que só recebe alta se tu prometeres que não nos mudamos. É um sequestro emocional, Thiago. Escolhe. O hospital fictício dela ou a nossa vida real. A pressão aumentou quando as tias e primos começaram a enviar mensagens privadas. Como tens coragem, Thiago? A tua mãe é uma santa, dizia a tia Zulmira. Vais deixar que essa mulher te afaste do teu sangue? Questionava o primo Marcos. Eu era a vilã oficial, a estrangeira, que tinha enfeitiçado o herdeiro da dinastia Oliveira. Odete passava o dia a enviar áudios de choro convulsivo para todos os familiares, alegando que eu a tinha agredido fisicamente na festa e que o colar de pérolas era, na verdade, uma oferta de suborno para ela ficar calada sobre as minhas supostas traições. A sabotagem atingiu o auge quando a transportadora que tínhamos contratado ligou a cancelar o serviço. Olhe, sinto muito, mas uma senhora que se identificou como a proprietária do imóvel ligou a dizer que a mudança estava suspensa por ordem judicial, explicou o funcionário. Odete tinha usado o nome do falecido marido para confundir a empresa, numa tentativa desesperada de nos manter paralisados. Ela não estava apenas a competir, ela estava a tentar destruir a logística da nossa liberdade. O confronto aconteceu na recepção do hospital. O Thiago, movido por uma mistura de dever e dúvida, insistiu em ir lá. Quando entramos no quarto, encontramos a cena mais patética e calculada de sempre. Odete rodeada por 3 tias, com 1/3 na mão, e uma Bíblia aberta. Assim que me viu, ela soltou um grito de pavor teatral, escondendo o rosto sob os lençóis. Tira-a daqui, Thiago! Ela veio acabar o que começou. Ela quer matar-me de desgosto! Berrava ela, enquanto as tias me olhavam com um nojo palpável. Mãe, para com este teatro! O Thiago disse, a voz finalmente a ganhar um tom de firmeza que eu ainda não tinha ouvido. Eu falei com o médico no corredor. Ele disse que os teus exames estão perfeitos, que a tua arritmia é ansiedade provocada por ti mesma. Tu acreditas neles e não na tua mãe? Ela sentou-se na cama com uma agilidade que desmentia qualquer doença. Eu fiz tudo por ti. Eu anulei-me para que tu fosses o homem que és hoje. E agora trocas-me por esta manipuladora que te quer levar para longe? O Thiago deu um passo atrás, como se visse a mãe pela primeira vez sem o filtro da infância. O comportamento passivo-agressivo tinha dado lugar a uma agressividade pura e crua. Tu não te anulaste por mim, mãe. Tu anulaste-me a mim para te sentires preenchida. Ele respondeu. E a mudança? Vai acontecer amanhã. Se tentares ligar para mais alguém para sabotar a nossa vida, eu juro que esta é a última vez que vês o meu rosto. Saímos do hospital sob as maldições gritadas por Odete, que agora não se importava de parecer louca na frente das irmãs. Mas a vitória era agridoce. Enquanto caminhávamos para o carro, percebi que o cerco de Odete estava apenas a começar a fechar-se de outra forma. Ela tinha perdido o controle físico, mas o controle social e psicológico era uma rede muito mais vasta.
Chegamos à casa e a encontramos a fechadura da porta da frente selada com cola rápida. No tapete de entrada, um único envelope pardo com uma fotografia do nosso casamento rasgada ao meio. Odete não ia aceitar a derrota. Ela ia transformar o nosso novo apartamento num campo de batalha. Edite 1. Descobrimos que a Odete andou a ligar para o meu chefe a dizer que eu estava a passar por um surto psicótico e que precisava de licença. Tive de ter uma conversa humilhante com os recursos humanos. Edite 2. O grupo da família foi apagado pelo Tiago, mas a Odete criou um novo chamado Justiça para Odete, onde publica prints editados de conversas nossas. Edite 3. Contratamos segurança privada para o dia da mudança. É triste chegar a este ponto, mas com ela não há limites. A sentinela do corredor e o eco dos passos que nunca se foram. A mudança para São Carlos deveria ter sido o nosso batismo de liberdade. Durante as primeiras 2 semanas, o silêncio do novo apartamento era algo que eu saboreava como um vinho caro. Não havia cheiro de lavanda forçada. Não havia arroz doce na bancada. E, finalmente, o Tiago parecia estar a aprender a respirar, sem o peso de um monitoramento constante. Mas a paz, para quem lida com uma mente como a de Dona Odete, é apenas o intervalo entre 2 atos de uma tragédia planejada. O primeiro sinal de que o pesadelo havia viajado conosco não foi uma ligação, mas uma sensação de estar sendo observada sempre que eu levava o lixo para fora ou buscava as encomendas no hall. O condomínio era moderno, com segurança biométrica e câmeras em cada canto, o que nos dava uma falsa sensação de invulnerabilidade. No entanto, comecei a notar uma presença estranha no 42, o apartamento exatamente abaixo do nosso. Uma senhora de chapéu de abas largas e óculos escuros que sempre entrava no elevador de cabeça baixa quando eu saía. O Tiago, ainda em processo de cura, minimizava. Amor, você está traumatizada. É apenas uma vizinha idosa. São Carlos está cheia de aposentados. Mas o meu instinto não se engana com disfarces de brechó. A confirmação veio de forma visceral. Eu estava na varanda, regando as minhas plantas ao entardecer, quando ouvi um som que fez o meu sangue virar gelo. A risada abafada de Odete. Aquela risada nasalada que ela dava quando achava que tinha vencido uma discussão. O som vinha diretamente de baixo. Debrucei-me sobre o parapeito e vi uma mão segurando um espelho, angulado de forma a refletir o interior da nossa sala através da vidraça da varanda. Ela não estava apenas morando ali. Ela estava realizando uma vigilância perversa, mapeando a nossa nova rotina, cronometrando quanto tempo levávamos no banho e quando as luzes se apagavam. Tiago, ela está aqui. No 42, eu disse, a voz trêmula de ódio e pavor. Ela alugou o apartamento de baixo. Desta vez não houve espaço para o Tiago minimizar. Descemos até a recepção e, após uma pressão considerável sobre o síndico, descobrimos a verdade. O imóvel havia sido alugado em nome de uma tal senhora Lourdes, uma prima distante de Odete que vivia no interior de Minas e que, obviamente, nem sabia que seu CPF estava sendo usado. Odete tinha planejado o cerco com a frieza de um general. Ela não aceitava perder espaço. Ela queria ser a sombra que caminharia sob os nossos pés para o resto da vida. O confronto final aconteceu quando o Tiago, possuído por uma fúria que eu nunca tinha visto, começou a esmurrar a porta do 42. "Abre esta porta, mãe! Eu sei que é você! Acabou a brincadeira!" Ele gritava, a voz ecoando pelo corredor estéril. A porta se abriu lentamente. Odete não estava mais com os óculos ou o chapéu. Ela usava um avental de cozinha e segurava uma colher de pau, com o rosto banhado em lágrimas artificiais. O interior do apartamento era uma cópia bizarra da nossa antiga casa. Os mesmos porta-retratos, as mesmas cortinas de renda e um santuário montado com fotos do Tiago criança no centro da sala. Eu só queria ficar perto do meu filho. O meu coração está fraco, Tiago. Eu não aguentava a saudade. Ela começou a ladainha, tentando agarrar a mão dele, mas a manipulação encontrou uma barreira de concreto. O Tiago entrou no apartamento, viu o espelho na varanda e as anotações que ela fazia num caderno sobre os nossos horários. A sabotagem era detalhada. Ela tinha planos de ligar para a administração do condomínio fingindo vazamentos de gás só para forçar a entrada de bombeiros na nossa casa enquanto estivéssemos fora. "Você é doente, mãe", o Tiago disse, a voz baixa e letal. "Isso não é amor, é uma obsessão. Você vai sair deste prédio hoje, ou eu vou à polícia registrar uma queixa de perseguição e falsidade ideológica pelo aluguel em nome da prima Lourdes. Tu não terias coragem de prender a tua própria mãe", ela desafiou, a máscara de vítima caindo para dar lugar à rival amarga. "Ela te envenenou. Essa mulher te transformou num monstro que odeia a própria mãe." "Não, Odete." Eu intervi, entrando no campo de visão dela. "O monstro sempre foi você.
O Tiago apenas parou de alimentar a fera. A humilhação pública aconteceu quando o síndico chegou com 2 seguranças e a polícia, que havíamos chamado preventivamente. Odete foi retirada do prédio sob os olhares de dezenas de vizinhos que saíram aos corredores para ver a vovó gentil ser escoltada como uma stalker comum. Ela gritava, chutava e amaldiçoava o meu útero, dizendo que eu nunca teria filhos porque Deus não permitiria que uma destruidora de lares se multiplicasse. Trocamos as fechaduras pela 10ª vez e instalamos sensores de movimento. Mas enquanto o silêncio voltava, o Tiago encontrou algo no bolso do casaco que ela tinha tentado lhe entregar no meio da confusão. Um envelope com documentos antigos. Ao abrir, o meu coração parou. Não eram fotos de infância. Eram papéis que revelavam um segredo sombrio sobre o passado de Odete e a verdadeira origem da sua obsessão pelo filho único. Edith 1. A obsessão dela não é apenas maternal. O segredo que descobrimos envolve a morte do pai do Tiago e uma mentira que ela sustentou por 30 anos. Edith 2. O síndico baniu a Odete permanentemente do condomínio, mas recebemos uma entrega de flores hoje sem cartão. O cheiro? Lavanda. Edith 3. O Tiago não consegue parar de ler os documentos. Ele está pálido. A verdade é muito pior do que imaginávamos. O inventário do roubo e o eco do nome que me foi negado. O envelope pardo, com as bordas gastas e o cheiro de papel guardado em lugar úmido, pesava nas mãos do Tiago como se contivesse chumbo. Sentamos no chão da sala, ainda cercados por caixas de papelão, enquanto o silêncio do apartamento, agora livre da presença física da dona Odete, parecia estranhamente denso. Quando ele finalmente rompeu o lacre, o que saltou de dentro não foram memórias carinhosas, mas uma sucessão de laudos médicos, certidões de nascimento retificadas e um diário de internação datado de 30 anos atrás. A verdade emergiu de forma brutal, letra por letra. O Tiago não era o filho biológico de Odete. Os documentos revelavam que ela nunca pôde engravidar devido a uma condição ginecológica grave, algo que ela escondeu do marido na época com uma rede de mentiras e exames falsificados. O milagre do nascimento do Tiago foi, na verdade, um crime de apropriação. Odete havia aproveitado seu cargo de enfermeira em uma clínica de periferia para levar para casa o bebê de uma jovem que morrera no parto sem deixar registros de parentesco. Ela não apenas roubou um filho para preencher o vazio de sua própria alma, mas assassinou a identidade dele para garantir que o segredo jamais saísse daquelas 4 paredes. Ela me comprou. Ela me roubou. O Tiago murmurou, a voz sumindo enquanto ele segurava a certidão de nascimento original, onde o nome da mãe biológica aparecia riscado à caneta. A obsessão dela agora fazia um sentido perverso e clínico. Odete não era apenas uma mãe superprotetora, ela era uma carcereira que vigiava o seu crime dia e noite. O medo de perdê-lo para outra mulher não era apenas ciúme maternal, era o terror de que a intimidade com outra pessoa, comigo, fizesse com que o Tiago enxergasse as grades da própria jaula. Se ele me amasse demais, ele confiaria em mim o suficiente para investigar as lacunas da própria história. Eu era a ameaça à arquitetura da mentira dela. Enquanto processávamos o horror daquela revelação, o interfone tocou. Era o porteiro com a voz trêmula. Dona, a senhora que foi retirada daqui está sentada no meio da rua na chuva. Ela diz que não sai enquanto o dono dela não descer. Ela está cortando os pulsos com um caco de vidro. Descemos em um estado de transe. A cena na frente do prédio era um espetáculo de horrores. Odete estava caída no asfalto, a chuva lavando o sangue que escorria de cortes superficiais, mas dramáticos, nos braços. Ao redor dela, uma pequena multidão de curiosos observava a tragédia. Quando ela nos viu, um sorriso macabro cruzou o seu rosto pálido. Viu, meu filho? Viu o que ela nos fez? Ela gritou, estendendo as mãos ensanguentadas na direção do Tiago. Eu dei a minha vida por você. Eu te dei um nome. Eu te salvei do nada. Você me pertence. Tiago caminhou até ela, mas não para abraçá-la. Ele se ajoelhou e jogou os documentos sobre o colo dela, as folhas ficando instantaneamente encharcadas e manchadas de vermelho. Você não me salvou, Odete. Você me sequestrou. Ele disse com uma frieza que parecia vir de outra vida. O meu pai morreu sem saber quem eu era porque você teve medo de ser rejeitada. Você não é minha mãe. Você é a minha maior ferida. A humilhação de Odete agora era completa e absoluta. Diante da polícia e dos vizinhos que agora ouviam a verdade sendo gritada sob a chuva, a máscara da Santa Mãe Sofredora dissolveu-se de vez. Ela começou a rir, uma risada histérica e aguda que se transformou em um rosnado de ódio direcionado a mim. Ela tentou avançar, mas foi contida pelos oficiais. A revelação do segredo não a quebrou. Apenas expôs a criatura que vivia por baixo da pele de cordeiro. Ela foi levada para uma ala psiquiátrica sob custódia,
mas o estrago estava feito. Naquela noite, voltamos para o apartamento não como vitoriosos, mas como sobreviventes de um naufrágio emocional que durou 3 décadas. O Tiago olhou para mim e, pela primeira vez, não havia dúvida nos olhos dele. Ele não era mais o filho de Odete. Ele era apenas um homem que precisava descobrir quem realmente era. Edith 1. O nome da mãe biológica do Tiago era Elisa. Ela tinha 18 anos quando desapareceu do registro da clínica. Tiago já contratou um investigador para localizar onde ela foi enterrada. Edith 2. Odete está sob vigilância constante. O advogado dela tentou alegar demência, mas o diário prova que ela era plenamente consciente de cada manipulação. Edith 3. Recebi uma mensagem de uma tia do Tiago pedindo perdão por ter acreditado nas mentiras da Odete no grupo da família. O clima de inquisição acabou, mas o silêncio que ficou é ensurdecedor. O veredito do sangue e o florescer sobre as cinzas do nome roubado. O corredor da ala psiquiátrica judiciária tinha um silêncio asséptico, interrompido apenas pelo som rítmico dos nossos passos sobre o linóleo frio. Tiago caminhava ao meu lado com uma postura que eu nunca tinha visto. Não era mais o peso da culpa que curvava seus ombros, mas uma determinação gélida. Ele carregava uma pasta com a sua nova certidão de nascimento, obtida após uma batalha jurídica relâmpago, onde o nome de Odete fora substituído por uma lacuna que ele agora se dedicava a preencher. Entramos no quarto e a encontramos sentada na cama, encarando a janela gradeada. Sem as pérolas, sem o avental de cozinha e sem o teatro da vovó gentil, Odete parecia apenas uma carcaça vazia, uma vilã de conto de fadas que perdeu o seu livro. Você veio, ela disse sem se virar, a voz desprovida daquela doçura falsa que tanto me dava náuseas. Veio me pedir perdão por ter destruído a nossa família? Eu não tenho família, Odete. Eu tive um sequestro de 30 anos. O Tiago respondeu, sentando-se na cadeira à frente dela. Eu vim aqui para o último ato. Eu localizei o registro da clínica. Localizei o nome da mulher de quem você me tirou. Ela se chamava Elisa. Ela tinha 18 anos e ninguém para reclamar o corpo. Você não me salvou da vala comum. Você me roubou o direito de saber que eu era amado por alguém que não precisava me possuir para existir. Odete virou-se lentamente. Os olhos dela, antes brilhantes de manipulação, agora eram poços de um ódio puro e destilado. Ela olhou para mim, a rival que finalmente a vencera, e soltou uma risada seca. Nossa, Elisa era nada. Uma sombra. Eu te dei substância, Tiago. Eu te dei cada átomo do que você é. Se você me apagar da sua história, o que sobra? Um vazio. Você é a minha criação mais perfeita, e no fundo, você sabe que nunca vai se livrar do meu cheiro. É aí que você se engana. Eu intervi, dando um passo à frente. O Tiago não é uma criação sua. Ele é o homem que sobreviveu a você. E hoje, nós assinamos a ordem de restrição definitiva. Você vai ser transferida para uma instituição de longa permanência no interior. Sem telefone, sem visitas e sem o público que você tanto ama manipular. A sua sentença é o anonimato. A reação de Odete foi visceral. Ela tentou saltar da cama, as mãos em garra na direção do meu pescoço, gritando que eu era o demônio que tinha cegado o filho dela. Os enfermeiros entraram rapidamente, contendo-a enquanto ela esbravejava maldições sobre o nosso futuro e sobre como o Tiago morreria de solidão sem o seu cuidado sufocante. Saímos do quarto enquanto os gritos dela se tornavam ecos distantes, abafados pelas portas duplas de aço. Caminhamos até o carro sob o sol da tarde, que parecia finalmente lavar a sujeira de décadas de mentiras. Tiago parou, olhou para o céu e respirou fundo, como se o ar agora tivesse um sabor diferente. Ele tirou do bolso o antigo medalhão que ela o obrigava a usar, uma foto dela jovem, e o deixou cair numa lixeira de metal. O barulho do objeto batendo no fundo foi o ponto final de uma saga escrita em sangue alheio e obsessão. A liberdade não era um lugar para onde estávamos indo, era o estado em que finalmente nos encontrávamos. Edith. 1. Tiago iniciou o processo de busca pela família estendida de Elisa. Descobrimos que ele tem um tio-avô vivo em Santa Catarina. O reencontro está marcado para o próximo mês. Edith 2. Odete tentou subornar um funcionário da clínica para enviar uma última carta para a minha mãe, tentando difamar-me. O funcionário entregou a carta à direção e ela agora está em isolamento total. Edith 3. O nosso novo apartamento finalmente não tem cheiro de lavanda. Plantamos jasmim na varanda. O perfume da nossa nova vida é doce, leve e, acima de tudo, escolhido por nós.